Divorciei e meu ex-cônjuge não quer vender o imóvel. Eu posso forçar essa venda? Prazer, meu nome é Vitor Lima e eu sou advogado especialista na área imobiliária e sucessória. Inscreva no canal e ative as notificações, pois haverá muitos conteúdos por aqui. Essa é uma situação muito recorrente dos escritórios de advocacia. O antigo casal acaba se divorciando ou realizando aquela dissolução de união estável e conclui assim a partilha dos bens de um ou mais imóveis. É bom salientar que, infelizmente, o divórcio ele gera um prejuízo tanto na parte financeira quanto na parte emocional. E nesse aspecto, há sempre uma discussão, e quase sempre há uma discordância entre o ex-casal do que fazer com esses bens imóveis. Uma situação muito comum é que geralmente um desses cônjuges continua residindo naquele imóvel que foi partilhado, fazendo com que o outro saia desse imóvel e volte a morar com os pais, vá pagar algum aluguel, tendo em vista essa impossibilidade de convivência até a venda desse bem. E, consequentemente, esse que acabou deixando o imóvel não possui recursos financeiros para fazer a compra de outro bem, sendo uma das únicas soluções efetivar essa venda desse imóvel partilhado o quanto antes. E assim consegue obter um valor pelo menos para dar uma entrada em um novo financiamento imobiliário, vamos supor. Porém, sabemos que sempre há aquela discordância em relação à venda desse imóvel, pois aquele que ficou residindo no bem provavelmente não tem a intenção de fazer essa venda, porque também poderá, em todo caso, necessitar realizar a compra de um outro imóvel. Basicamente, não quer ir embora para não ter que gastar com outro local. São casos e casos. Às vezes a pessoa tem algum motivo para ficar, mas não estamos julgando quem está certo ou errado. Apenas falamos sobre a possibilidade que a lei nos dá. Convém ressaltar que há uma possibilidade até de cobrar aluguel daquele cônjuge que ficou residindo no imóvel, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas em todo caso, há sim a possibilidade de forçar a venda desse imóvel, mesmo com a discordância do seu ex-cônjuge. O direito, de forma simples, explica que, após a dissolução dessa união estável, do divórcio em si, o bem imóvel deixa de ser mancomunhão e passa a se tornar condomínio. A mancomunhão é o estado que se encontra esse imóvel antes do divórcio ou da dissolução da união estável, quando não é possível determinar a fração que cada um possui, até porque ambos são donos da mesma coisa e usufruem da mesma forma do bem. Após a dissolução e o divórcio, acaba se instaurando o estado de condomínio desse bem, conforme o artigo 1322 do Código Civil. Aí chegamos no ponto. A regra é clara. Tratando-se de coisa indivisível, que não pode ser partilhada e entregue para cada uma das partes, e o cônjuge não tem as condições de adjudicar a parte do outro para si, fazendo o pagamento de uma indenização, ou seja, praticamente comprando a parte do outro, a única forma é a venda desse bem, para poder extinguir esse condomínio formado. O problema é quando o outro não quer realizar a venda de forma amigável, por motivos que só ele sabe. Nesse caso, vai ser necessário ingressar judicialmente com uma ação de extinção desse condomínio formado. Mas eu digo e repito, a melhor saída é uma conversa amigável para proceder com a venda desse bem, porque o prejuízo de uma ação dessa será alto. Já que com uma conversa amigável, entrando no acordo, basta procurar o comprador, fazer a procura de imobiliárias e corretores para anunciar esse imóvel à venda e dividir na proporção de cada um o valor obtido. Agora, através de uma ação judicial, o prejuízo financeiro poderá ser enorme. A ação de extinção de condomínio com alienação judicial força a venda desse bem em último caso. O primeiro ato é notificar a parte contrária da sua intenção de venda, dando um prazo razoável para sua concordância e não criar embaraços na venda desse bem. Quais são os embaraços mais comuns? Não deixar corretores, imobiliárias fazerem a visita no imóvel, tirar placas de venda da parte da frente do imóvel, tudo para atrapalhar a venda e continuar residindo no bem sem qualquer contraprestação. Não havendo resposta para essa notificação ou ela sendo negativa, o trâmite da ação de extinção de condomínio irá continuar. Não há praticamente motivos justos para impedir a venda, exceto algumas exceções. Então você que está residindo no imóvel
em condomínio com outra pessoa e essa deseja realizar a venda, pense bem antes de obstruir essa tentativa de alienação do bem. Até porque no rito da ação de extinção de condomínio, no caso de não acordo entre as partes, esse imóvel vai ser alienado judicialmente, conforme o artigo 730 do Código de Processo Civil. E como vocês sabem, o leilão de imóveis traz um prejuízo para todos. O valor do imóvel a ser arrematado será depreciado, ou seja, o comprador vai ter um desconto sobre o valor do imóvel, que pode chegar até 40%. Vocês terão custas com advogados, com taxas e custas processuais, e aquilo que acabar sobrando será dividido de forma igualitária, de acordo com a proporção de cada um desse imóvel. Então, a alienação judicial é o último ato que você deve procurar. Se há um imóvel em condomínio com o ex-cônjuge e esse quer realizar a venda desse, eu sugiro que ela seja amigável para evitar um prejuízo enorme para ambas as partes. Então, se você tiver mais alguma dúvida em relação ao direito imobiliário, comente aqui embaixo que eu vou tentar te ajudar.